videoaula falando sobre a nossa atividade de ontem, não é? Realizando essa correção e também com a atividade de língua portuguesa. Hoje teremos mais uma atividade de língua portuguesa porque é a disciplina, não é? Assim como matemática, que mais temos conteúdos ainda a aprender, a estudar. Então nós estamos trabalhando um pouquinho mais essas duas disciplinas para poder, né, alcançar os objetivos a tempo para realizarmos a nossa atividade avaliativa. Em História, Geografia e Ciências, os conteúdos são mais curtos, né? E nós praticamente já concluímos o nosso livro didático, os nossos assuntos, as nossas atividades nos livros. Então, nós estaremos trabalhando um pouco mais com língua portuguesa e matemática, né? Nesse finalzinho de unidade, tá certo? Então, na atividade de matemática ontem, nós iniciamos falando sobre a subtração, relembrando as ideias da subtração, não é? A ideia de tirar, a ideia de comparar, de completar, não foi? Revendo coisas que nós já tínhamos estudado antes. Por quê? Para ter como base, para iniciar o nosso assunto sobre a subtração por reagrupamento. Em adição, nós já trabalhamos, não é? Nas últimas aulas com adição com reagrupamento e nós trabalharemos na próxima aula de matemática a nossa subtração com reagrupamento. Hoje nós vamos realizar essa correção da atividade de ontem, que vocês realizaram para ter alguma noção novamente de subtração, não é? Relembrar aquelas ideias que talvez já tivessem esquecido um pouco, qual é, não é, a função de cada um aqui, como interpretar os probleminhas. Então, vamos ver aqui como foi a nossa atividade e corrigir juntos. A atividade iniciou na página 185 com o primeiro probleminha. Revendo as ideias de subtração, a ideia de tirar. Júlia está colecionando um álbum de figurinhas. Hoje ela ganhou 78 figurinhas, mas 23 eram repetidas. Quantas figurinhas novas sobraram para Júlia colar no álbum? Ela ganhou 78, mas 23 eram repetidas, ou seja, essas 23 elas não vai utilizar. Para responder, podemos pensar assim: desenhamos 78 figurinhas e riscamos as 23 que eram repetidas. Mas há outras maneiras de fazer esse cálculo. Veja, eu prefiro subtrair 20 de 70 e depois subtrair 30 do resultado obtido. Eu prefiro usar o quadro de ordens, 78 menos 23, que é igual a 55. Portanto, sobraram 55 figurinhas para a Júlia colar no álbum. E você, como prefere calcular? O espaço abaixo é todo seu. Então, aqui abaixo você deveria calcular da sua maneira, da sua forma, utilizando, né, um dos métodos que você já conhece, uma das formas de calcular que você acha, né, mais prática, que você gosta mais de utilizar, né? Para solucionar 73 menos 23. 8 menos 3 é igual a 5. Se colocarmos aqui nossos dedos, né, para facilitar, temos aqui, não é? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se tirarmos esses 3, vamos ficar com 5. Então, 8 menos 3 é igual a 5. E 7 menos 2? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 2, 5 também. Então, 78 menos 23 é igual a 55. A ideia de comparar. Nicole tem um jogo de montar com 37 peças vermelhas e 24 peças de outras cores. Quantas peças há a mais que peças de outras cores? Quantas peças vermelhas há a mais que peças de outras cores? Ela tem 37 peças vermelhas e 24 peças de outras cores. Para responder, podemos usar barrinhas e cubinhos. Acompanhe com o seu material. Número de peças vermelhas: 30, né, e 7. Porque 3 barrinhas é igual a 30,
mais 7 cubinhos, 37. Número de peças de outras cores, 24. Temos 2 barrinhas, que é igual a 20, não é? 2 dezenas, mais 4 unidades. Então, comparando as quantidades de peças, né? Há 13 peças vermelhas a mais, certo? Há 13 peças vermelhas a mais. 37 menos 24. 7 menos 4. Vamos novamente colocar aqui nos dedos para facilitar esse cálculo. Temos 7, não é? Menos 4. Vamos tirar esses 2 e tirar mais 2. Fica 3. 1, 2, 3. 7 menos 4 é igual a 3. E 3 menos 2, se temos 3, tiramos 2, sobra 1. Então, 37 menos 24 é igual a 13. Há 13 peças vermelhas a mais do que as peças de outras cores. Seguindo aí para o número 2 da página 188. Há uma bandeja com brigadeiros e outra com docinhos de coco. O que posso fazer para ficar com a mesma quantidade de doces das duas bandejas? Nós contamos ontem, não foi? Na bandeja de brigadeiros, há 29 docinhos, 29 brigadeiros. E na bandeja de docinhos de coco, há 17. Então, o que posso fazer para ficar com a mesma quantidade de doces nas duas bandejas? O que nós podemos fazer é retirar brigadeiros, né? São 29 menos 17. 9 menos 7. Vamos ver? 9. Vamos tirar 7? Tiramos aqui 4, né? E mais 3. Então, 9 menos 7 é igual a 2. E 2 menos 1 é igual a 1. Então, nós teremos que tirar 12 brigadeiros dessa bandeja, né? 12 para que se iguale, né? Para igualar o número de docinhos. Ou poderíamos acrescentar 12 docinhos na bandeja de doces de coco, né? E assim teríamos 29 docinhos na bandeja. Se retirarmos 12 da bandeja de brigadeiros, a bandeja ficará com 17 docinhos, igual na bandeja de doces de coco, certo? Então, para solucionar, poderíamos retirar 12 brigadeiros ou acrescentar 12 docinhos de coco. Número 3. Quantos anos a Adriana tem a menos que Sérgio? Sérgio tem 53 anos e a Adriana 32. Vamos ver? 53 menos 32. 3 menos 2 é igual a 1. E 5 menos 3 é igual a 2. Então, a Adriana tem 21 anos a menos que Sérgio, certo? 21 anos. Lembrando que para chegar nesse resultado, vocês podem usar outros métodos, outros modos de calcular, certo? Como o quadro de ordens, por exemplo. Fazendo o quadro, certo? 53 menos 32. 3 menos 2, 1. 5 menos 3, 2. Certo? Ou decompondo também, ok? Número 4. Quantas meninas há a mais que meninos na classe de Emílio? Na minha classe, há 15 meninos e 29 meninas. 15 meninos e 29 meninas. Então, quantas meninas há a mais na classe? Vamos ver? 29 menos 15.
Vou realizar aqui da forma de decompor, certo? Então, podemos começar assim. 29 menos 10. Pegar o 10 daqui, a dezena desse número 15. 29 menos 10 é igual a 19. Basta tirarmos 10 aqui, olha, do 20. 29 menos 10 é igual a 19. 19 menos 5, que sobrou aqui do 15, é igual a 9 menos 5 é igual a 4. Então, 19 menos 5 é igual a 14. 14. Então, na classe de Emílio, há 14 meninas a mais. Poderíamos também fazer da forma comum, né? Utilizando o quadro de ordens. 29 menos 15. 9 menos 5, 4. 2 menos 1, 1. 14, certo? Então, poderia utilizar das duas formas ou a forma que achar mais adequada, melhor para você calcular. E aqui na última questão da página 189, a ideia de completar. André ganhou um álbum de pintar de animais marinhos. Ele já pintou até a página 50. Agora, ele vai pintar a página 51. Pinte também a página 51 do álbum de André. Depois de pintar, responda as perguntas. Quantas páginas faltam agora para André chegar à página dos pinguins? Ele está na página 51 e a página dos pinguins é a 76. Então, vou colocar aqui no meio. 76 menos 51. 6 menos 1, 5. 7 menos 5, 2. Então, ele ainda vai precisar pintar 25 páginas até chegar na página dos pinguins. André acabou de pintar a página dos pinguins. O álbum tem 99 páginas. Quantas páginas faltam para completar o álbum? O álbum tem 99 páginas, né? Ele já está na página do pinguim, que é a página 76. Vamos ver? 9 menos 6. Temos 9. Vamos tirar logo esses 4 e mais 2. 9 menos 6 é igual a 1, 2, 3. E 9 menos 7? Se 9 menos 6 é igual a 3, 9 menos 7 é igual a 2. Então, ainda faltam 23 páginas para ele completar o álbum. 99 menos 76, que é igual a 23, certo? Essa foi a última questão da nossa atividade de ontem, ok? A página seguinte, a página 190, vocês vão realizar na próxima aula, tá certo? Então, assim nós encerramos a nossa correção. Tiver alguma dúvida, alguma dificuldade para realizar os cálculos? Eu creio que não, né? Porque vocês já realizaram cálculos de subtração antes, então é apenas para relembrar, uma forma de revisar o que você já tem conhecimento, não é? Então vamos lá. Agora nós vamos realizar a nossa atividade de hoje, atividade de língua portuguesa. Estamos trabalhando sobre o S, não é? O estudo do S e do SS. Hoje vamos trabalhar com o S entre vogais, S ou SS. Quando utilizamos S entre vogais? Quando esse S tem um som de Z. Isso já falei para vocês, não é? Quando o S tem um som de Z, como em casa, casamento, ele é utilizado apenas uma letra S porque tem o som de Z. Mas, quando esse S tem o som real de S, nós dobramos, utilizamos dois S's, duas letras S. Como, por exemplo, não é? No caso de
pássaro. Em pássaro, nós utilizamos duas letras S porque tem o som de S, então precisa ser dobrado. Se não colocarmos dois S, colocarmos apenas um, vai ficar pássaro. Então fica errado. Então, para ter o som de S, nós dobramos a letra S e colocamos duas. E na hora de separar essas palavras, vai ser diferente, certo? Nós não vamos colocar esses dois S na mesma sílaba. Esses S são separados. Vamos ver aqui? Vou colocar aqui no quadro para que vocês possam ver como separar as letras S na palavra. Pássaro. Pássaro. Para separar, nós vamos separar pássaro. A primeira sílaba será pás, a segunda sa e a última ro. Então, sempre que tivermos dois S's, esses S serão separados, certo? Nunca ficarão na mesma sílaba. Assim como no caso aqui de dois R's. R e R também é separado, assim como S, certo? Então, vamos ver aqui a nossa atividade? Atividade na página 221 de língua portuguesa. Com que letra? Estudo do S e SS entre vogais. Página 221. Lê as palavras abaixo em voz alta. Passarinho, princesa. Assinale a resposta certa. A. Qual a posição da letra S nessas palavras? Está no início ou no meio? Passarinho, princesa. Nessas palavras, a letra S tem o mesmo som? Observem, passarinho, princesa. Esse S tem o mesmo som? Sim ou não? Em qual dessas palavras a letra S tem som de Z? Em princesa ou passarinho? Em qual dessas palavras aparece o som S? Princesa ou passarinho? Qual das duas tem o som, não é, de S? Que letras vêm imediatamente antes e depois das letras em destaque? Vêm vogais ou consoantes? Complete a regra do uso do S. Para que o S entre vogais não tenha som de Z, é preciso escrever SS. Vamos ver aqui na página seguinte? Leia as palavras do quadro abaixo, observando o som do S. Forme dois grupos com elas. Então, vocês vão observar as palavras aqui, não é? Ler as palavras do quadro, observando o som do S. Se tem som de Z ou de S, né? E depois separar em dois grupos. As palavras são besouro, assadeira, tosse, tesoura, parafuso e pêssego. Então, S com som de Z. Quais dessas palavras têm o S com som de Z? E quais têm o S com som de S inicial? Você vai ler, observar e separar. Número 4. Complete as palavras com S ou SS e copie-as. Girassol. Girassol tem S ou SS? Som de S ou Z? Besouro, dinossauro, fantasia, casulo e tesouro. Girassol, besouro, dinossauro, fantasia, casulo e tesouro. Você vai observar as imagens, pronunciar essas palavras e assim identificar se deve colocar um S ou dois S, de acordo ao som desse S.
se é Z ou realmente o som de S inicial. Número 5. Complete as frases com uma das palavras do quadro. Presa ou pressa? Anda logo, papai está com... Você já ficou no elevador? Então aqui vai ser pressa ou presa. Qual palavra vai ser encaixada em cada frase? E na letra B, asa ou aça? Laísa, o pão no forno elétrico. A da arara é toda colorida. Então, de acordo com a frase, você vai encaixar a palavra correta. A palavra que tem o S ou 2 S's, ok? O número 6 não vamos realizar porque muitos alunos da turma não têm acesso à internet para poder assistir as aulas online. Muitas vezes eu tenho que enviar as orientações pelo WhatsApp porque a internet não é suficiente para carregar o vídeo, né? Então não tem como fazer aqui um ditado porque muitos sairão prejudicados. Então, aqui nessa página nós realizaremos até o número 5. Vamos passar para a outra página, a página 327. 327. Estudo do S e SS entre vogais. Lê as palavras observando o som da letra S. A seguir, copia-as em 2 grupos de acordo com o som do S. Passo, roseira, televisão, camisa, pintacilgo, pessoal, vaso, avesso, pêssego, visita, assinatura e lapiseira. Vocês vão aqui observar, pronunciar cada palavra para depois separar em 2 grupos, grupo 1 e grupo 2, cada um de acordo ao som desse S. Escolha 2 palavras de cada grupo e separe-as em sílabas. 2 palavras do grupo 1 e 2 palavras do grupo 2. No grupo 1, vocês poderão escrever as palavras que têm o som de Z. E no grupo 2, as palavras que têm o som de S. Ok? Depois, escolher 2 palavras e separar 2 de cada grupo. Responda. O que aconteceu com as letras SS na separação das sílabas? O que acontece? Elas ficam juntas ou ficam separadas? Página 328. Observe. Parafuso, parafusado. Passar, passadeira. Agora, escreva palavras da mesma família. Visita, rosa, assar, peso, riso, amassar e pássaro. Quais são as palavras dessa mesma família, seguindo esse exemplo aqui? Parafuso, parafusado. Eu vou dar mais um exemplo respondendo primeiro aqui. Visita, visita, visitar, certo? Visita, visitar ou visitante. Então, vocês vão escrever a partir daqui as palavras que possuem, que são da mesma família. Número 2. Escreva o nome das figuras. Vocês vão observar aqui essas 2 figuras e escrever os nomes. Forme uma frase usando as 2 palavras acima. É apenas uma frase com as 2 palavras. Uma frase que tenha sentido utilizando as 2. Não é para fazer 2 frases, uma com cada palavra. Não. Apenas uma frase com as 2 palavras nessa frase, tá certo? Nós vamos realizar até essa questão, até a página 328, tá ok? Porque senão vai ficar muito extensa essa atividade, né? Então, na próxima aula de língua portuguesa, realizaremos a página 329 e mais outras questões, ok? Então, relembrando, a nossa atividade é da página 221 a 223, até o número 5, e as páginas 327 e 328, ok?
Então, realize a atividade com atenção, sem pressa, tá certo? Amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui para mais uma aula, né? Mais atividades a serem realizadas, tá bom? Então, aproveitem o dia de hoje para realizar essa tarefinha de língua portuguesa e concluir para que não fique, não é? Para a próxima aula, não acumule atividades, certo? Então, estamos encerrando aqui. Tenham um excelente dia, fiquem todos com Deus e até amanhã.